Vamos falar hoje aqui sobre um assunto que deixa muito eletricista de cabelo em pé, com as pernas tremendo, com medo de fazer essa conta aqui, acha complicado, ouve o pessoal falando e não faz a mínima ideia do que está falando, e é uma coisa muito importante para se calcular em circuitos elétricos. Se você não sabe, fica atento, fica ligado aqui para você aprender, porque é um item importantíssimo. Imagina que eu tenho aqui o meu disjuntor que fica lá no meu padrão de entrada, aí tem um cabo levando até o meu disjuntor que fica lá no QDC, o disjuntor geral, o qual vai distribuir para outros disjuntores. Cada um vai ter o seu circuito que vai levar lá para um motor, para uma tomada, para um chuveiro, qualquer tipo de equipamento que tiver aqui na ponta do meu circuito. Cada um desses circuitos, para a gente conseguir calcular corretamente o cabo e não ter nenhum problema de aquecimento no cabo ou uma deficiência na alimentação, ou seja, chegar a uma tensão abaixo do que é desejado, eu posso ter muitas das vezes aqui no meu padrão de entrada uma alimentação de 220 volts entre fase e fase. Mas aí de repente aqui no meu circuito, está sendo alimentado aqui também com fase e fase, pode estar chegando aqui 195 volts, 205, a tensão está caindo no circuito. Por quê? Existe um fator chamado queda de tensão. E lembrando que a norma recomenda que a queda de tensão no circuito seja no máximo de 4%. Ou seja, o ideal é que aqui nesse meu circuito eu tenha uma queda de tensão de 4%. Quer aprender a calcular isso aqui? Tem um vídeo prontinho aqui no canal, na verdade uma série de vídeos mostrando como é que calcula o cabo e como é que faz os cálculos dessa queda de tensão. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar todos esses links, mas antes, assiste esse daqui que esse conteúdo é bem interessante para você perder de uma vez por todas o medo de fazer esses cálculos de queda de tensão. De uma forma bem simples aqui, quando eu já calculei no meu circuito a queda de tensão de 4%, o ideal é que todos eles tenham no máximo uma queda de tensão de 4%. Ou seja, se está chegando aqui nesse meu disjuntor 220 volts, até a alimentação lá do meu chuveiro, do motor, de qualquer outro equipamento, é importante que tenha uma queda máxima de tensão de 4%. Tanto faz se é o meu circuito 220 volts, 380, 127 volts, independente. Se é bifásico, monofásico, trifásico, independente disso, você tem que ter uma queda de tensão máxima de 4%. Claro que quanto menor a queda, melhor para o meu circuito. Maior eficiência eu vou ter aqui nos meus componentes. Vai ter um funcionamento melhor para o motor, que é projetado para trabalhar com 220 volts. Se chegar a 220, a eficiência vai ser de 100%. Se chegar a 210 volts, você vai começar a reduzir também a eficiência de funcionamento dele. Mas é admissível uma queda de tensão de até 4% por circuito. Para garantir que esse circuito aqui final tem uma queda de tensão de no máximo 4%, é importante que aqui no meu disjuntor geral, no QDC, esteja também chegando 220 volts, ok? Mas essa distribuição aqui no barramento, aqui não é para ver queda de tensão. Lembrando que a queda de tensão ela vai ocorrer conforme a distância do circuito, no qual vai aumentando a resistência do meu cabo, ok? Está bem explicado aqui, lembrando que tem uma série de vídeos aqui detalhando tudo isso aqui para você aprender de uma vez por todas. Só que é importante o seguinte, aqui ok, meu barramento, eu tenho que ter um barramento que suporte todos os circuitos, então é bem simples, né? Se eu tenho aqui um circuito no qual tem 16 amperes, um outro circuito aqui que tem 11 amperes, um outro circuito aqui que tem 5 amperes e um outro circuito aqui que tem, por exemplo, 4 amperes, então é bem simples, né? Eu vou somar esse, ou seja, eu vou somar aqui o 4, 5, 11 e o 16 e eu vou descobrir qual é a corrente que o meu barramento aqui principal, pode tanto ser um barramento daquele tipo de PNP, um barramento, qualquer tipo de barramento, ele precisa suportar uma corrente para todo isso aqui somado esteja saindo aqui desse disjuntor. Então nesse caso aqui, esse meu barramento precisaria suportar aqui uma corrente de 36 amperes. Consequentemente, é importante lembrar que o meu disjuntor precisa proteger esse barramento de 36 amperes também. Tem que ter um disjuntor aqui que proteja ele. Como eu não tenho um disjuntor de 36 amperes no modelo DIN, não estou falando aqui de caixa moldada, vamos colocar aqui então um barramento aqui que suporte, um exemplo, vai 50 amperes.
vai suprir todo esse meu circuito e, consequentemente, posso colocar aqui um disjuntor de 50 amperes que vai proteger esse meu barramento, ok? Até aqui tá fácil da gente entender. Porém, eu preciso agora calcular a queda de tensão que pode ocorrer nesse circuito aqui. Isso é importantíssimo calcular. E como é que eu vou calcular a queda de tensão se eu já tenho aqui 4%, 4%, 4% e etc? Como é que eu vou calcular a queda de tensão aqui? É muito simples. O que a gente vai fazer é que a gente vai pegar tudo isso daqui, ó, que nós colocamos aqui, esses circuitos todos, e eu vou apagar eles. Acabou, não existe mais agora. O que eu tenho é apenas um único circuito de 36 amperes. Então esse meu cabo agora precisa alimentar um único circuito de 36 amperes. O que eu vou fazer? Vou refazer todos aqueles cálculos para calcular a queda de tensão que foi mostrado no vídeo anterior, para que esse cabo, conforme a distância que tem lá entre o meu padrão e o meu QDC, suporte justamente esses 36 amperes sem haver a queda de tensão. E aí é importante entender o seguinte, que se no meu cálculo lá, esse cabo, no final, olha, para mim não ter que superdimensionar ele demais, já teve lá 2% de queda de tensão, consequentemente, esse outro circuito aqui, ele não pode mais agora ter 4% de queda de tensão, porque se eu já tive um 2% de queda no 220 aqui em relação aqui, e eu colocar mais 4% aqui, eu não vou ter 4% de queda em cima do 220, eu vou ter 4% de queda em cima da tensão que vai estar aqui, já considerando 2% de queda. Então, nesse caso, eu vou ter que reduzir aqui também a minha queda de tensão para mais 2%. Para mim, no somatório total, tem os 4%, que é o ideal para o nosso circuito. E por que tem que ser calculado corretamente essa queda de tensão? Imagina que eu tenho aqui um circuito, no qual eu tenho aqui um motor que está ligado, e ele está aqui consumindo 10 amperes. Eu tenho outro motor aqui ligado, que está consumindo, por exemplo, 16 amperes. Eu tenho outro motor aqui que ele, ligado, ele vai consumir, por exemplo, 20 amperes. Se eu somar isso aqui tudo, vai superar aqueles 36 amperes que eu tinha calculado para o meu cabo suportar sem que tenha queda de tensão. Quando eu somar isso aqui tudo, eu vou começar a ter uma queda de tensão muito grande nesse cabo. O que vai estar ocorrendo? Vai estar ocorrendo que, mesmo tendo calculado esse circuito aqui corretamente, tendo no máximo 4% de queda de tensão, esse circuito também corretamente tendo no máximo 4% de queda de tensão, esse circuito aqui, ele vai começar a interferir e fazer com que tenha aquela tensão nos outros circuitos, porque ele irá derrubar a tensão que está chegando aqui no meu QDC e, consequentemente, prejudicar esses outros circuitos também. E muitas vezes é isso que ocorre quando vão colocando aparelhos, principalmente motores elétricos que tendem a ter uma potência maior, ou chuveiro, por exemplo, dentro de uma casa, né? Por isso que quando você liga o chuveiro aqui, as lâmpadas lá do quarto, da cozinha, etc., começam a dar aquela baixada na luz, justamente por isso. Porque o meu cabo aqui teve uma queda de tensão e aqui no meu QDC caiu. E lembrem-se que isso é importantíssimo calcular essa queda de tensão, pois afinal de contas, se eu calculei aqui 4%, 4% e aqui 4%, mas aqui eu começo a colocar carga demais, eu começo a ocasionar essa queda de tensão aqui, muitas vezes pode acontecer de você ir lá no padrão, fazer uma medição aqui, vai estar lá os 220 normal e aqui não. Ou seja, esse cabo aqui é justamente o que está ocasionando essa queda. E só uma dica, se você chegou lá no seu padrão e também não está em 220 volts, quer dizer que o cabo que vem lá do poste da concessionária, lá do transformador, de alimenta o seu padrão, também está ocorrendo queda de tensão. E aí, consequentemente, vai ter que também aumentar essa bitola do cabo que alimenta o seu padrão. E olha que coisa aqui interessante. Digamos que eu tenho aqui, ó, um motor com a corrente de 10 amperes, um outro motor com a corrente de 16 amperes, um outro motor com a corrente de 10 amperes, os três somandos eu vou dar aqui os meus 36 amperes, que é o que a gente tinha feito aqui numa simulação aqui do que realmente não teria queda de tensão no meu cabo, ok? Perfeito. Porém, esse motor aqui ele parte em estrela triângulo, esse aqui ele parte com inversão de frequência e esse parte em partida direta. Lembrando que a partida direta ela ocasiona um pico de corrente, no qual pode ser de 6, 7, 8 vezes a nominal do motor. Se o motor tem 10 amperes, vou ter uma nominal de 80 amperes, por exemplo, se for 8 vezes o pico de corrente. O que vai acontecer com o meu cabo aqui? Com certeza vai ter a queda de tensão.
É o que ocorre muitas das vezes em muitos circuitos e o pessoal não sabe como calcular. Quer aprender a calcular isso corretamente? Então não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que no próximo vídeo, até para não ficar longo aqui, para você ter a chance de assistir os vídeos anteriores, vou mostrar detalhadamente como é que faz o cálculo de queda de tensão, até para a gente finalizar esse assunto aqui no canal, mostrando como é que eu faço o cálculo correto e dimensionar o cabo para um motor de partida direta. Fica ligado então e até o próximo vídeo.